prazer estar aqui falando desse fevereiro roxo, né, que tem algumas doenças que estão sendo enfatizadas ou lembradas ou melhor esclarecidas, né, nesse mês: Alzheimer, fibromialgia e lúpus eritematoso sistêmico. Eu acho importante estar aqui falando hoje da fibromialgia. Eu sou reumatologista, sou a especialidade que trata esse tipo de patologia, associado com psiquiatras, clínicos, né, que objetivam, né, melhorar essas pessoas com essa entidade chamada fibromialgia. A fibromialgia é uma doença multifatorial. Já é provado que ela possui um embasamento bioquímico, né, com deficiência, às vezes, de algumas substâncias que têm a característica de inibir a dor. Quer dizer, a pessoa sente dor com muito mais facilidade se ela tem a diminuição desses inibidores de dor. Então, a pessoa, caracteristicamente, ela tem uma dor crônica, né, que é o maior chamativo dessa patologia, associado com a fadiga, que é aquele desconforto, aquele mal-estar que incomoda, que tira o humor, que traz a pessoa a ter uma sensação ruim. E o outro é o sono não reparador. A pessoa tem um sono ruim e acorda mais cansada do que ela deitou. Isso é um termo que os pacientes sempre usam. Parece que eu não dormi à noite, eu acordei mais cansada do que eu deitei. Podem estar associados outras doenças ou sintomas psicossomáticos, como colo irritável, intolerância alimentar, que às vezes também estão associados com essa entidade que a gente chama de fibromialgia. Então, é um conjunto de fatores, né, que desenvolvem esse quadro de sintomas, principalmente de dor. É uma doença que acomete mais mulheres do que homens, na faixa etária entre 30 e 50 anos, mas nós podemos ter numa idade menor, nos mais jovens, ou numa idade mais adulta, acima dos 50 anos. Mas a faixa etária é essa dos 30 a 50 anos e mais mulheres. Não que os homens não possam ter, mas é menos frequente. Como eu disse, é multifatorial. Tem essa parte química, mas tem a parte do meio ambiente, como insatisfação familiar ou desagregação familiar, insatisfação no trabalho, dificuldade no trabalho ou de relacionamento no trabalho, dificuldade de relacionamento social. Isso tudo também pode agravar ou influenciar nesse quadro doloroso, perdas, estresse, acidentes. Então, alguns traumas também estão muito associados com a fibromialgia. Então, tem a tendência genética, tem a tendência bioquímica, mas tem os fatores ambientais também influenciando. Outra questão importante é a depressão. Os quadros de fibromialgia estão muito associados com depressão. E aí não se sabe, né? A depressão leva à fibromialgia ou a fibromialgia leva à depressão. Quem está com dor crônica, quem está com dor e uma sensação ruim, vai entrar num quadro de depressão. E ao passo que quem está deprimido também sente dor com muito mais facilidade, tem um nível de sensibilidade maior. Então, essa associação de depressão com fibromialgia, em torno de 70%, isso tem uma relação grande. A fibromialgia, hoje falar que tem cura, é mais complicado, mas ela tem controle, tem melhora. Isso depende do médico, dos remédios e das orientações do estilo de vida das pessoas. Então, a fibromialgia, hoje a gente usa muito analgésico, mas nós usamos também os anticonvulsivantes, como gabapentina, pregabalina,
os relaxantes musculares, como a ciclobenzapina, e os antidepressivos, né, que são os antidepressivos tricíclicos ou os antidepressivos mais atuais, inibidores de serotonina e dopamina. O tratamento, para termos um sucesso na melhora da fibromialgia, eu digo que são 3 pilares. Uma é a medicação, que o médico entra com essa medicação para alívio da dor, para relaxamento muscular, melhorar esse sono da pessoa para que ele se torne um sono reparador, que a pessoa descanse. O bem-estar psíquico e social, que a pessoa esteja bem no convívio familiar, no convívio no trabalho, no convívio com a sociedade, que ela amenize esse quadro depressivo, que ela melhore a sua sociabilidade. E o outro fator importantíssimo, que é a atividade física. Sem atividade física, não há tratamento de sucesso. Então, a pessoa precisa fazer uma atividade, de preferência aeróbica, mas associado talvez com relaxamento, yoga, um pilates ou alguma coisa que também associe no tratamento aeróbico. Porque o aeróbico são liberados endorfinas, substâncias analgésicas, que têm o mesmo efeito dos analgésicos que o médico usa, que o tratamento químico usa. Então, é importante essa tríade, né? A medicação com o médico, o controle do estado emocional, tanto depressivo quanto o biopsicossocial, e atividade física. E com isso a gente tem um sucesso no tratamento. Como que nós chegamos no diagnóstico da fibromialgia? A fibromialgia não tem nenhum exame que se faça. Eu doso o sangue, eu faço um exame de imagem que eu detecte que a pessoa tenha fibromialgia. A gente chega no diagnóstico da fibromialgia por exclusão e observação clínica. Então, um paciente chega com dor, eu suspeito de fibromialgia, mas em relação à dor, o médico ele tem que excluir outros problemas que tragam síndromes dolorosas, como doenças reumáticas, problemas de tireoide, deficiências de vitaminas. Então, o diagnóstico da fibromialgia ele é um diagnóstico de exclusão de outras patologias. Tem as características clínicas, dor, fadiga e sono não reparador, mas o médico tem obrigação de investigar outras doenças, porque uma coisa sobrepõe a outra. Por exemplo, um paciente com artrite, ele também pode ter fibromialgia, mas eu tenho que pedir um screening de exames laboratoriais para avaliar atividade inflamatória, descartar outras doenças reumáticas, como lúpus, artrite reumatoide, descartar deficiências de vitaminas, descartar problemas de tireoide ou alguma outra patologia que pode cursar com dor crônica. Então, excluído outras patologias e tem essa sintomatologia rica de dor muscular, dores pelo corpo todo, fadiga, sono não reparador, intestino do colo irritável, alterações de estômago, gastrites de repetição, um quadro depressivo, isso tudo enriquece para que eu feche o diagnóstico de fibromialgia. Mas nunca esquecendo que é um diagnóstico que a gente tem que excluir outras patologias. Eu tenho visto hoje, agora é um alerta, que as pessoas estão se unindo, né? Que existem vários tipos de sofrimento com a fibromialgia, desde os mais intensos até os mais leves, e as pessoas estão se unindo porque tem uma certa frustração com os tratamentos e estão criando associações, tem até o crachá. Eu acho isso importante, que as pessoas discutem experiências, discutem mudanças, e isso é importante até nessa conscientização. Mas eu também acho importante a gente olhar pelo outro lado, sabe? A pessoa ela precisa estar empenhada, estar envolvida e não fazer da fibromialgia um martírio. Eu sou coitado, eu tenho doença e tenho uma doença incurável e não tenho mais perspectiva. Não é por aí. Eu acho que a pessoa ergue a cabeça, encara a doença
como um problema, mas se ela ajudar, se ela se autoajudar e tentar mudar isso tudo que eu falei no biopsicossocial, na atividade física, e ela leva uma vida normal, e não ela enclausurar em associações e de sofrimento, que isso vai só agravar o problema. Então, fibromialgia tem sim controle, tem melhora, desde que se use as ferramentas ideais, a pessoa vai ter um sucesso, uma melhora na qualidade de vida, viver melhor e com menos dor e tocar a vida e levar, porque isso é mais importante se ela tem uma perspectiva de vida, se ela tem um bom convívio e se ela tem um sono melhor. Então, a mensagem que poderia é que vamos encarar a fibromialgia como uma patologia, mas que tem controle, tem melhora, e isso, se tem o envolvimento do paciente com o tratamento, o sucesso com certeza vai ser garantido.